Meu coração se enche de muita alegria, porque tudo é graça de Deus, tudo é providência de Deus, até no que Ele escolhe, né? Os momentos que Ele escolhe, para que a gente possa viver. E esse momento, né, esse avivamento, né, esse evento, na verdade, não é um evento para que a gente possa dizer assim, a gente quer arrastar multidões, né? O Espírito sopra onde Ele quer, e da maneira como Ele quer, e na vida de quem Ele quiser, né? Porque às vezes a gente imagina determinados eventos como se os eventos tivessem que bombar, né? Ai, bombou o evento. O que tem que bombar, na verdade, o que tem que fazer, na verdade, a intensidade, é aquilo que cada um tem a capacidade de se deixar ser conduzir por Deus. Não é? Não é porque se preocupar com quantidade, eu nunca fui assim, os meninos sabem disso na comunidade, porque às vezes a gente fica naquele negócio, né? Ah, estou triste, por quê? Porque não deu quase ninguém. Eu pergunto, e a qualidade de quem veio? A qualidade. E eu digo a vocês que a qualidade dos que estão aqui é aquilo que Deus quer, que Deus quis. E Ele vai fazer, e Ele já está fazendo na vida de cada um. Então, eu me alegro muito com a presença de vocês aqui, tá? No meu coração existe uma gratidão a Deus pela presença de vocês, pela organização da comunidade para este evento, essa inspiração, né, que foi dada, né, a Kiane, colocada no coração dela e também partilhada comigo, e eu via isso como algo que vai ficar como identidade da comunidade, aonde o Senhor mandar a gente evangelizar. O avivamento, de fato, né, precisa ser parte do nosso apostolado, porque a comunidade Voz de Deus tem um projeto de evangelização chamado apostolados, né? São os apostolados que nós fazemos, de evangelizações. E não ficar somente aqui com este evento, né? O avivamento, ele precisa acontecer na vida de todas as pessoas. Esse avivamento, essa experiência de Deus, esse mergulho no Espírito de Deus, dos dons, da efusão, tem que ser algo que tem que ser propagado. A cultura de Pentecostes não pode se encerrar. A beata Helena Guerra, né, é a discípula do Espírito Santo, não sei se vocês conhecem, Helena Guerra, beata. E ela mostra muito isso sobre a cultura de Pentecostes. E a comunidade Voz de Deus, eu rezava durante esses dias, e partilhando com eles, eles nem sabem disso, mas eu estou falando agora, como um todo. Então prestem atenção, comunidade, até os que estão comendo também, que eu estava comendo enquanto eles estavam cantando. Mas nós como comunidade, nós como igreja, nós precisamos viver a cultura de Pentecostes. Nós não podemos cessar a ação do Espírito Santo na nossa vida e nem na vida da nossa igreja. Porque a igreja, se a igreja existe hoje, é porque existiu uma força que a moveu para estar até aqui. E essa força se chama Espírito Santo. Aquilo que moveu os discípulos de Jesus naquela época. E eu, como fundador, como inspirador do carisma Voz de Deus, digo que Deus me chama e nos chama a viver o Pentecostes
todos os dias da nossa vida. A nossa comunidade e nós como igreja, como paróquia, por isso que eu me visto como a igreja deveria se vestir, não é? Deveria ser a vivência. Eu sou carismático, não é? Não escondo isso, eu sou carismático, a minha identidade é carismática, não é? E muitas pessoas até dizem assim: ah, esse é tradicional, ah, esse é daqueles que é bem chato, né? Que gosta da missa em latim, isso, aquilo. Gente, isso faz parte da igreja, isso é a identidade da igreja. Ou em latim ou latindo, né? A gente faz o mover de Deus de todas as formas, não existe isso. A tradição da igreja é tradição da igreja e faz parte, é um tripé da nossa igreja. É um tripé. Se temos a palavra de Deus, mas também temos a santa tradição. E aquilo que é tradição da igreja é aquilo que o Espírito Santo inspirou desde o princípio. Desde o princípio. E eu digo isso porque nós não podemos cessar a ação do Espírito Santo, não podemos abafar a ação do Espírito Santo em nós. É tantas identidades, tantas coisas. Paulo vai dizer que é uma diversidade de carismas, várias expressões do Espírito Santo na igreja, mas muitos dos nossos irmãos o que é que fazem? Abafam o Espírito Santo, pegam o Espírito Santo dentro de uma só coisa, do jeito que eu quero, da maneira como eu quero. Meus irmãos, há uma diversidade, é onde Deus quer, o Espírito sopra onde Ele quer, e se Ele sopra onde Ele quer, é para a gente viver da maneira como Ele quer. Por isso que a comunidade Voz de Deus tem a identidade dela. Aí alguém me pergunta, vocês são franciscanos? Não somos franciscanos, mas amamos São Francisco. Comungamos um pouco da espiritualidade franciscana. Vocês são Shalom? Não, não somos Shalom. Vocês são Doce Mãe de Deus? Não somos Doce Mãe de Deus. Vocês são comunidade Canção Nova? Não somos comunidade Canção Nova. Nós somos Voz de Deus. Nós somos uma comunidade que tem uma espiritualidade e um carisma próprio. E que ama a Santa Igreja e que vive sob a obediência da Igreja. E que se deixa conduzir por aquilo que o Espírito Santo, os carismas, a identidade, né, o sopro que Deus quer. De profecia, porque somos chamados a ser profetas no mundo, de sermos anunciadores. Então, fazendo esta introdução, para os que não me conhecem, né, eu sou o diácono Fábio, sou diácono transitório, e já posso dizer que sou presbítero eleito. Por quê? Dia 5 de fevereiro me tornarei presbítero, sacerdote, com a graça de Deus. Então, até na minha assinatura eu já posso colocar, viu? Não coloco o padre, mas posso colocar assim, presbítero eleito Fábio Calixto, não colocar mais o diácono. Por quê? Porque já foi anunciado que serei padre, e quero ser padre cheio do Espírito Santo, né? Cheio do Espírito Santo, é só labareda, né? Meu filho, labareda de fogo. Então, esse avivamento me trouxe também um novo vigor, sabe, para o meu ministério, porque nós precisamos sempre desse avivamento. E o avivamento tem que ser diário, né? O avivamento de Deus, do Espírito de Deus, tem que ser diário na nossa vida, porque senão a gente cai. Nós estamos em tempo de luta, de combate espiritual. Não é contra homens de carne que temos de lutar, mas contra os principados e potestades. E se eu não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, eu perco.
eu serei perdedor. E eu não posso perder. Não posso deixar que ser vencido. E é o Espírito Santo de Deus que me encoraja, que me impulsiona, que me manda, que me faz anunciar, que diz assim: olha, abre a tua boca e proclama, testemunha Deus, fala de Deus aos corações, aviva os corações para Deus. É o Espírito Santo. E é Ele que me conduziu, foi Ele que me conduziu até aqui no meu ministério. E o tema a mim proposto, não é? Para que a gente possa partilhar pela intercessão de Maria, a nossa mãe. Eu tenho vamos dizer assim, uma intimidade com Nossa Senhora, já de muitos anos. Por quê? Porque desde o ventre da minha mãe que eu fui consagrado a Nossa Senhora. No dia que ela foi para a maternidade, ela me entregou nas mãos de Nossa Senhora, para que ela cuidasse de mim. Com muitos anos depois foi que eu vim descobrir isso. E não entendi o porquê que eu tinha uma afinidade tão grande com Nossa Senhora. Eu sou consagrado a Nossa Senhora já tem muitos anos, né? Desde o ventre, mas depois, num rito, né, de consagração que não foi de São Luís, Montfort, foi pela Legião de Maria. Eu fui legionário e ainda sou legionário de Nossa Senhora. Passei 8 anos depois que eu saí do movimento, aí ingressei na vida religiosa, quanto buscar minha vocação. E com isso eu vi que existia algo diferente em mim, porque havia um cuidado muito especial de Nossa Senhora comigo. E nesse cuidado especial, eu fui descobrindo que era exatamente aquilo que ela um dia tinha me atraído para si, como filho. Não é? Consagrado e pertencente, e vou me tornar filho predileto. Olha que coisa chique, né? Eu não gosto muito dessa expressividade, não. Filho predileto é como se os outros não fossem, né? Mas eu acho que foi numa das aparições de Nossa Senhora que ela disse que os sacerdotes eram filhos prediletos, numa das suas aparições lá em Medjugorje. E nessa afinidade eu percebo o quanto Nossa Senhora é importante na minha vida e na minha vocação. Se eu fosse contar o meu testemunho com relação a ela, a gente ia passar o dia. Mas para mim chegar até hoje, aqui, eu fui conduzido pelas mãos de Maria. No dia que foi anunciado que nós seríamos ordenados, foi nas vésperas da festa de Nossa Senhora da Conceição. Né? E eu sabia que tinha a mãozinha dela no meio. Foi ela dizendo assim: eu estou cuidando de você e você vai ser padre. Não só você, mas os seus irmãos também. E o cuidado de Nossa Senhora hoje, na minha vida e na vocação da comunidade, né? A comunidade que contempla um título que talvez vocês não conheçam, Divina Pastora, Nossa Senhora Divina Pastora. Nós temos esse ícone de Nossa Senhora lá na nossa casa, e exatamente isso, que eu fui pastoreado por Maria, eu fui cuidado por ela como ovelha, a Divina Pastora, porque é mãe do Divino Pastor, e fui cuidado por Nossa Senhora para chegar até aqui, a mãe cheia do Espírito Santo de Deus. E ela também faz essa graça ser derramada sobre nós nesta manhã, nesse dia de avivamento. Então você que está com sua Bíblia, pega aí sua Bíblia,
A minha é bem propícia, né, para o dia de hoje. Olha só a cor dela. Rosa, né? Minha Bíblia é rosa. Você sabe que hoje é o domingo Gaudete, né? Então, Gaudium, rosa. Os padres, não sei se os padres aqui gostam de usar o rosa. O Rosel, na verdade, né? O Rosel. Então, abre tua Bíblia em Lucas, no capítulo 1. No versículo 35. Capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Versículo 35. O anjo, amém? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Amados, o Espírito Santo virá sobre você e ele lhe cobrirá com a sua sombra. Essa passagem, como vocês já devem ter visto, é a passagem do momento da anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Essa passagem retrata o momento da confirmação de que ela já tinha o Espírito Santo de Deus. Nossa Senhora já tinha a presença do Espírito Santo. E a partir do momento em que ela disse sim a Deus, a partir do momento em que ela se entregou toda e completamente a Deus, Deus agiu de forma plena na vida dela. Como? Quando a Bíblia fala de sombra, fala da presença de Deus. Presença de Deus que nos acompanha. Presença de Deus que protege, que cuida. Naquele momento, a Virgem Santíssima estava sendo cuidada por Deus. E o Espírito Santo estaria na intensidade da sua vida. E a acompanhou, porque ela ficou cheia do Espírito de Deus. Cheia do Espírito de Deus. O que é estar cheio do Espírito de Deus? Vamos lá. Apocalipse 12, versículo 1. Uma mulher revestida de sol. Que sol é este? Revestida de Deus, seu Espírito. E nós, a partir do momento em que nós também nos permitimos encher de Deus, nos permitimos alcançar por Deus, nós também somos revestidos com este sol. A primeira,
hoje, na liturgia de hoje, tanto na primeira leitura, quanto no Evangelho, que retrata exatamente desse sentido, dessa força, dessa luz, e fala exatamente de João Batista. Um homem cheio do Espírito Santo. Por que que disseram assim, você é luz, eu não sou luz? Por que que se questionaram porque ele era luz? Porque a partir do momento em que nós temos o poder do Espírito Santo de Deus, nós estamos somos revestidos do poder do Espírito Santo, nós nos tornamos luz. Que brilhe a vossa luz diante dos homens. Nós não podemos ficar apagados, porque se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que ser uma labareda, eu tenho que ser chama acesa. Aonde Deus mandar, eu tenho que ser chama acesa. Aonde as pessoas possam olhar para mim e ver Deus em mim. Ver a presença de Deus em mim. A mesma graça que aconteceu em Nossa Senhora, a partir do momento que ela disse sim, a sombra do Altíssimo, o poder de Deus, a força do Espírito Santo desceu sobre ela, e ela ficou cheia e revestida desse sol, a ponto de que quando ela chegou para visitar a Isabel, ela já vinha irradiando esse sol, essa luz. Isabel profetizou: que honra é para mim receber a mãe do meu Salvador. Só alguém cheio de Deus pode mostrar aquilo que ela carrega consigo, e que causa até mesmo incômodo em muita gente. Causa incômodo. É incrível quando a gente é de Deus, quantas pessoas se incomodam conosco. Nos chamam, nos xingam de todo tipo de coisa. Tira piadinha, né? Olha a baratinha de igreja. Olha, só quer ser santo. Claro, meu filho, eu quero ser santo mesmo. Você quer ser diabo, vá para o inferno. Agora a mim não. Eu quero ir para o céu, quero ir para o céu, eu quero estar com Deus, eu quero ser de Deus, eu quero ser testemunha do amor de Deus, da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, avivado com o Espírito Santo. Pode me chamar de barata de igreja, pelo menos eu estou na igreja. E você está onde? Feito rato de esgoto, na imundície do pecado? Então vá lá. Pode ficar por lá, mas eu não. Eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. E quero ser mais e mais de Deus, revestidos com esse Espírito. Revestido com essa luz, revestido com esse sol. O Espírito Santo descerá sobre ti. Descerá para quê? Para que eu seja mais santo. Deus nos quer homens e mulheres santos, para a sua honra e glória. Estamos buscando a santidade? Você quer buscar a santidade? Né? Você quer buscar a santidade? Então, viva com aquele que te santifica. Esteja cheia daquele que te santifica, que é Jesus, pelo poder do seu Espírito. Aí sim, quando todas as coisas começarem a incomodar quem está do seu lado, ao teu redor, aí você vai dizendo assim, agora sim, agora eu tenho Deus. Quando ninguém se incomodar com você, pode ver que tem alguma coisa errada por aí. Porque nós somos diferentes, meus irmãos. Nós somos diferentes. Quem busca a Deus é uma pessoa diferente.
né? Tudo que fala, incomoda. Se você age, incomoda. Tem gente que é assim, né? Que se incomoda com tudo que você faz, principalmente dentro de igreja. Né? Eu sou de igreja, já vim também de uma paróquia, também. E tudo que você faz incomoda. E parece que tem gente que tem o prazer, parece que baixa o espírito de Satanás para nos atentar. Nos perseguir dentro, criar calúnias, fofocas, mentiras, dividir os grupos, dividir você, as pessoas afastarem você, essas pessoas de você. Por quê? Porque quando somos cheios do Espírito Santo, não dá para se viver com o que não é do Espírito Santo. Então as coisas começam a se abalar. E a gente começa a incomodar. E começando a incomodar, nós mostramos que nós temos algo que não dá para que o outro viva, que é a santidade. Quem mais nos critica, muitas vezes, são aqueles que vivem mais no pecado, em coisas erradas. Geralmente é assim. Quem mais nos critica? E existe uma sombra que nos protege, meus irmãos. E essa sombra nos faz ser a cada dia quem nós deveremos ser. Não precisamos de máscaras. Não precisamos colocar a carinha de santidade para dizer que somos de Deus. Quem é de Deus de verdade, não precisa de máscaras. É natural. O seu modo de agir, o seu modo de pensar e o seu modo de falar. O vento tá bom, né? Tá impetuoso aqui. Graças a Deus, né? Porque nesse tempo quente, né? E quanto mais nós buscamos estar cheios do Espírito Santo, mais nós transbordamos essa graça. Transbordamos o poder de Deus na vida de todas as pessoas. Cheio. Seja um poço cheio. Diga para quem está do seu lado, seja um poço cheio da graça de Deus. Porque quando alguém tiver sede, né? Quando alguém tiver sede, vai encontrar um poço cheio e não seco. Imagina só, alguém lhe procura, aí faz, olha, meu irmão, eu estou tão ruim na minha vida, estou passando por tanta situação, reza por mim, aí o outro vai dizer, oh meu filho, eu estou pior do que você. Se eu lhe contar aqui, se eu contar a minha história, até o burro chora. Aí começa com as lamentações. Ai, 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 ui, ui, ui. O muro das lamentações. Por isso que nós não podemos secar. A gente tem que estar cheio do Espírito de Deus. Se as coisas não estão caminhando, se você não está conseguindo crescer, evoluir, ir à frente, é porque, meu filho, está faltando mais. Está faltando mais de Deus, mais da palavra, mais da Eucaristia, mais do avivamento do Espírito Santo. Está ruim a coisa, você não está conseguindo discernir, dar um passo, é porque falta mais Deus, falta mais busca, falta mais entrega. Teu ministério, teu grupo tá fraquinho,
Leva para Deus, leva Deus para dentro do teu ministério, está faltando isso. Quando nós temos Deus, meu filho, tem que estar, olha, tinindo. Tem que sair labareda mesmo, tá o ministério lá, fazendo somente um ensaio. Mas, meu filho, olha, é tanta faísca de fogo. Mas quando o negócio está ruim, está empacado lá, meu filho, olha, a gente não consegue passar uma música. Oh, meu filho. Então, para tudo, vai lá para os pés do Senhor e clama um avivamento na tua vida. Clama. Teu grupo de oração, o terço, seja o que for, não está conseguindo, porque está faltando o poço, água nesse poço. E esse poço precisa estar cheio, transbordante. Então, vai lá, se coloca diante do Senhor e aviva a tua vida, aviva teu coração. A sombra só cobrirá aqueles a quem de fato buscar ser coberto por ela. Não pense que o Espírito Santo vai vir assim, né? O Espírito Santo vai vir, eu em casa, acomodado, deitado na minha cama, deitado na minha cadeira, assistindo Netflix, né? Os episódios das coisas que eu quero, que eu gosto mais, dos filmes que eu gosto, né? Ou então na beira da praia, tomando água de coco, e eu dizendo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, e eu só lá no gole da água de coco, deitado numa rede. Não, meu filho, é no sacrifício mesmo, é no joelho no chão, muitas vezes até no clamor, na oração. Se muita coisa está acontecendo na tua vida, na tua família, é porque falta Deus, falta oração, falta mais entrega, falta mais vivência no Espírito. E quando Deus falou isso para mim, eu dizia, é por isso que a comunidade Voz de Deus, ela estacionou num único ponto. E esse ponto se chama o outro. E nunca a mim. Porque quando eu deixo de olhar para mim, para olhar para o outro, eu só consigo enxergar os defeitos, talvez, do outro, as fraquezas do outro, e nunca a graça do outro, que pode também ser graça também para mim. E Deus, quando falava isso para mim, Ele dizia, aviva, aviva, acorda. Foi desse jeito. Acorda. Acorde, Fábio. Eu não lhe chamei para você viver no comodismo, não. Eu lhe chamei para você ralar, meu filho. Trabalhar pelo meu reino. Se entregar para mim. Abandonar-se. A ser um poço cheio. E eu dizia, tá bom, Senhor. E Ele dizia, acorde, meu filho. Acorde, desperta, levanta-te. Avante, vai em frente. Não para não.
sua dificuldade não é onde você tem que estacionar, pelo contrário, você tem que ir à frente, avança, passa por cima, enfrenta todas as coisas. E cheguei aqui, estou aqui, e estou dizendo para vocês, e dizendo para toda a comunidade Voz de Deus, para todos os pré-discípulos, vocês têm que acordar também. Diga para o que está do seu lado, os pré-discípulos, um para o outro: acorde. Acorde. Para ser igreja, para ser comunidade, é preciso estar acordado. Não é morto, não. Porque a imagem que o Senhor me dava era de muitos cadáveres. Muitos cadáveres, ossos ressequidos. A profecia lá de Oséias. E o Espírito Santo de Deus quer, a partir deste encontro, levantar aqueles que estão mortos, até dentro da própria comunidade, entre nós e dentro da comunidade. Acordar. Mais uma vez, diga para quem está do seu lado: acorda, meu filho. Agora fala alto para ele. Não é? Aquele sopro. Né? Dá um sopro no ouvido da pessoa que está do lado. Dá um sopro para ver se ela sente. Vê se ela consegue. Dá uma agonia, né? Porque tem que acordar, minha gente. Deus tem que mexer conosco. Esse sopro é para mexer conosco. Sabe? E cheio do Espírito Santo, eu tenho que ser movido e mover também a quem está adormecido e precisa despertar. Quando a pessoa está ali, ó, cochilando, até na missa mesmo, né? Dá aquele cochilozinho. Você fizer assim, ó, no ouvido todo. Meu filho, acorda. Você está dormindo do ponto, deixando a graça de Deus passar. Quem dorme não vê quando o Senhor virá. Nós estamos nesse tempo do advento, estamos esperando, mas quem está acordado vai ver quando o Senhor virá. E uma das formas de estar acordado é você estar vivendo de verdade o plano, o projeto de Deus, que é a ação de santidades e santificação. Aonde Deus mandar, eu dentro do meu sacerdócio, junto com a minha comunidade, você dentro do seu trabalho, você dentro do seu casamento, você tem que viver a santidade, você tem que viver o sopro do Espírito Santo. Não queira santificar a tua casa, não queira salvar a tua casa com egoísmo, não, olhando só para o seu próprio umbigo. Você é responsável pela tua própria santificação e pela santificação da tua casa, mas só cheio do Espírito Santo de Deus, só sendo homens e mulheres do Espírito. O que o Senhor suscita hoje e quer de nós é homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres do Espírito. E não de qualquer forma, eu sou de Deus aqui, mas quando eu saio desse portão, eu vivo na bagaceira, querendo viver de qualquer forma, vivendo na safadeza e tantos pecados, tantas coisas. Isso não é ser do Espírito não, minha gente, isso é ser do capeta. Desculpem dizer assim, mas o profeta ele nunca pode negar uma verdade.
Por isso que eu digo a vocês, a partir do momento que o Senhor me atraiu, me fisgou, eu disse, ou eu sou dele por completo, ou eu não invento. A gente não pode viver mais no meio termo não, minha gente. Em cima do muro. Em cima do muro. Ou você é quente ou você é frio. Não queira ser morno não. Isso é rejeitado diante de Deus. Pessoas mornas. Porque fica sempre no meio termo. São aquelas pessoas que ficam se dizendo que é de Deus, está lá no Xandarakanda, não é? No Sandalahai, e quando sai, vai direto para a mundanidade. Está chegando aí o período do carnaval, vai-se embora para a bagaceira. Não, meu filho. Se você acha que eu estou sendo radical demais, me desculpem dizer. Mas no céu só vai entrar aqueles que realmente são radicais. Radicalismo é diferente daquelas pessoas que são doentes. Que tem muita gente doente com relação à fé. O radicalismo é você fazer uma opção total pelo Senhor e dar toda a sua vida para Ele. Isso é ser um homem de espírito, isso é ser radical. E a gente não pode ficar de qualquer forma não, diante de Deus não. Me desculpem dizer assim. Quando Nossa Senhora, ela disse sim a Deus, Deus a protegeu a todo instante. Então, assim também acontecerá conosco. Se formos homens e mulheres do Espírito, seremos protegidos pela sombra de Deus, pelo mover de Deus. Vamos ficar em pé. Põe a mão no teu coração. O Senhor me coloca muito forte a necessidade primeira agora de fazermos um exame de consciência. Fecha teus olhos. Todos que estão aqui, até quem está na porta, fecha teus olhos. Faz um exame de consciência agora. Faz um exame de consciência. Se coloque diante do Senhor e diga: Jesus, aqui estou. Olha para mim, Senhor. Olha para minha humanidade, as minhas misérias. Eu exponho diante de Ti. Vai conversando com o Senhor e vai dizendo para Jesus como você está, os seus pecados, as suas misérias, suas fraquezas. Apresenta diante do Senhor. Porque existe uma força neste dia que só pode agir em nós se não houver nada que impeça que essa graça nos alcance. O Senhor deseja derramar muitas bênçãos, muita graça, muita unção, mas Ele só fará isso depois que abrirmos e mostrarmos, nos lavarmos de toda fraqueza, de todo pecado. Então diz para Jesus: está aqui, Jesus, meus pecados, aos Teus pés, Senhor. Aos Teus pés, Senhor. Vai dizendo para Jesus: misericórdia.
misericórdia, Senhor. Piedade de mim, ó meu Deus, piedade. Pois pecamos, ó meu Senhor, misericórdia. Vamos cantar isso? Misericórdia, misericórdia. Vai erguendo os braços e cantando isso. Pois pecamos, pois pecamos, ó meu Senhor, misericórdia, misericórdia, bem forte, misericórdia, misericórdia, sim Senhor, misericórdia, sim Deus, pois pecamos, sim Senhor, pois pecamos, ó meu Senhor, misericórdia, misericórdia. Abre teus braços assim. Pode se afastar do teu irmão. Essa brisa leve, o Senhor me revela agora que é uma brisa de libertação. O Senhor está dando liberdade no Espírito agora. Abre teus braços assim como Cristo Redentor, como Jesus na cruz. Isso. Sente o Espírito Santo de Deus. Sente o agir de Deus agora, na sua misericórdia, nos banhando, nos libertando, te resgatando. Você que está se sentindo imundo e sujo agora, chegou aqui como que miserável, acabado no chão, dizendo assim: o que eu estou fazendo aqui? O Senhor te lava agora, o Senhor sopra agora o seu Espírito, te restaura, te liberta e te diz: tu és meu, tu és minha. Clame a misericórdia de Deus, da liberdade do Espírito. Sopra sobre nós, Senhor, o teu sopro de libertação, Senhor. Salva, Senhor. Liberta, restaura, Senhor, restaura, clama, abre teus lábios na liberdade e diz: restaura-me, Senhor, dá-me a liberdade de viver no teu Espírito, Senhor. Oh,
poder do seu Espírito. O céu se abre para nós.